O número de fogos florestais está a preocupar a Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal. A indústria da madeira, que dá emprego a mais de 250 mil pessoas, diz que se Portugal continuar a perder floresta vai ser necessário importar cada vez mais matéria-prima. A Associação refere ainda que o valor económico da madeira perdida com os fogos deste ano atingiu os 125 milhões de euros. É nosso convidado Vítor Poças, presidente da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal. Boa tarde, bem-vindo. Tendo em conta esta situação, que riscos concretos é que o setor corre neste momento em Portugal? Bom, eu antes de mais queria lhe falar do lado positivo. O lado positivo da floresta. Nós temos um país com cerca de 1/3 do potencial de área florestal. Temos em Portugal o quarto maior operador económico do mundo em termos de produção de painéis. Temos a produção de um dos melhores papéis do mundo, o melhor papel do mundo. Temos também uma indústria de cortiça altamente desenvolvida. Já fomos os primeiros produtores do mundo de resinas e neste momento, digamos, os incêndios estão de facto a prejudicar o nosso país. Eu queria lhe dizer a este propósito, e o risco que nós corremos é mesmo de ter que importar matéria-prima de outros países, resultante basicamente dos incêndios. E o que é que está a acontecer em Portugal neste momento? Estão a arder cerca de 100 mil hectares de floresta anualmente. E estes 100 mil hectares de floresta são cerca de 50 mil de povoamentos, portanto, de árvores já em estado adulto e outros 50 mil de matos que também têm árvores de regeneração natural. Significa isto que esta área ardida resulta de uma média mais ou menos anual de 20 mil de ocorrências, como foi o caso que está a acontecer durante este ano. O mais grave disto tudo é que as 20 mil ocorrências resultam em média de 1% de causa natural, 25%, dizem as estatísticas, de intencional, 34% de negligência e 40% de causa desconhecida. É óbvio que na causa desconhecida está muito incêndio intencional. Se somarmos uma parte dos 40 aos 25 que estão detectados e identificados pela GNR, vamos concluir que 50% ou 60% dos incêndios são de origem criminosa. E da vossa perspectiva, é possível controlar essa situação ou fazer diminuir essa estatística? Olha, nós temos, como estatística, do meu ponto de vista, é possível e temos que atuar na prevenção, na educação, na formação, nas escolas e também no policiamento e na investigação criminal. Temos que atuar a montante. E a prova de que Portugal não está bem nesta matéria é que nós, nos países do sul da Europa, temos que Portugal lidera, e é um país pequenino, lidera, relativamente à Espanha, à França, à Itália e à Grécia, lidera o número de ocorrências verificadas desde 1980. Ou seja, Portugal, desde 1980 até 2009, tem um total de 545 mil ignições. A Espanha, que é muito maior que Portugal, tem 452 mil. Isso significa que a política de combate e prevenção de incêndios não está a funcionar? Repare, nós temos que distinguir aqui as duas questões. Uma coisa é a questão da prevenção e da ignição propriamente dita. O que é que está a falhar? Está a falhar que Portugal não tem policiamento florestal neste momento. Portugal não faz educação nas escolas, nem formação dos miúdos, nem das pessoas do valor da importância da floresta em Portugal. Portugal não faz investigação criminal com meios como deveria ter, porque, na verdade, a polícia, por mais esforço que também faça, também não tem meios para fazer a investigação. E, portanto, se nós não atuarmos do lado da ignição, nós um dia destes vamos precisar ter um bombeiro por cada hectare em Portugal e mesmo assim não sei se seguramos os incêndios. Ou seja, aviões, mais helicópteros, mais bombeiros, não resolve o problema. Portanto, é preciso que as pessoas se tomem consciência de que o problema está na ignição. E o número de fogos está, de facto, a destruir a nossa floresta. Para concluir, pedi-lhe, agora que respondesse à questão que lhe coloquei inicialmente, tendo em conta esta situação e este cenário que traçou, que risco corre neste momento a indústria da madeira e do mobiliário? Estão a arder 35 mil hectares de pinho por ano. Temos, neste momento, à volta de 650 mil hectares. Nos próximos 10 anos vamos reduzir isto para 450 mil. Ora, é absolutamente insuficiente esse número de hectares face ao consumo da nossa indústria. Nós, neste momento, consumimos em Portugal cerca de 5 milhões de metros cúbicos de madeira por ano de pinho. A nossa floresta, neste momento, produz 3 milhões 250 mil, ou seja, já estamos a importar.
Se nós passarmos a floresta de 650 mil hectares para 450, significa que a produção vai baixar para 2 milhões e meio. Se baixar para 2 milhões e meio, vamos ter que importar tanto como aquilo que neste momento precisamos. E, portanto, é ridículo termos um país que, com 1/3 da sua capacidade florestal, tenha que recorrer à importação de madeiras. Eu queria também deixar Temos mesmo terminar, Vítor Poças, rapidamente. Queria também deixar aqui uma nota, que é o seguinte: o governo português investe 140 milhões de euros por ano no combate aos incêndios. O investimento necessário para arborizar por ano a área ardida seria de 100 milhões. O valor económico da madeira ardida são 125 milhões de euros por ano. E o país exporta 4 mil milhões de produtos resultantes da floresta. Ora, eu tenho vindo a dizer que esta matéria merece não a dedicação de um ministro ou de um ministério, mas da intervenção do Ministério da Agricultura, do Ministério da Administração Interna, da Defesa e da Justiça. Ou seja, defender as florestas em Portugal é defender a economia nacional. É defender a economia nacional, que só pode ser feita através de um governo, que isto é um problema de Estado, é um problema de regime, e eu acho que os ministros têm que se unir, criarem uma task force, estudarem bem este assunto, porque não resulta investir mais no combate. É preciso combater na prevenção e no crime. Vítor Poças, agradeço-lhe a presença nesta tarde informativa. Muito obrigado.